Oi, gente! Oi, gente! Olha só o que nós temos aqui na nossa casa! Estamos com visita! Estamos com visita, nosso bispo da nossa igreja inclusiva. Somos Filhos Church. Amor, Diga. faça uma pergunta para ele, que você é boa de perguntar as coisas. Pergunta para o Adriano, o nosso bispo. Pergunta. A pergunta que não quer calar. Que não quer calar, que muita gente bate nessa tecla. Antes, deixa eu apresentar esse nosso amigo e parceiro agora de vida, que a gente conheceu recentemente, mas acho que já nos conhecemos há muito tempo, porque é um presente que Deus nos entregou, nosso amigo Bispo Adriano. Ele é bispo da nossa igreja aqui de Joinville, da Somos Filhos, e é um prazer sempre estar com ele na presença dele. Que lindo! É como se o Espírito Santo, como se eu estivesse do lado do Espírito Santo aqui. Ele é Nossa, meu Deus do céu, ele que responsa! É o Espírito de luz. E, Dri, queria fazer uma pergunta para você, que muita gente às vezes pergunta, né? Mas vocês são da igreja inclusiva? O que é isso? É essa igreja aí que aceita os gays, né? E eu aprendi que a igreja inclusiva, ela não é uma igreja para os gays. Ela é uma igreja que inclui gay, não gay, quem não é aceito por algum motivo na outra igreja, a gente abre as portas, né? Mas todo mundo pergunta assim, mas é possível sentir a presença de Deus dentro da igreja inclusiva? Responde pra gente, contando um pouquinho da tua história. Vamos lá, obrigado primeiramente por gravarem, por convidarem para gravar esse vídeo. E assim, gente, prazer, eu sou o Adriano, mais conhecido como Dri pelas minhas amigas. E olha só que responsa, né? Comparou com o Espírito Santo. Meu Deus, quem sou eu? Espírito Santo. Somos amigos, né? Do Espírito Santo. Nosso amigo maravilhoso que ele nos fortalece, nos aperfeiçoa, né? Ele é tudo que a gente tem. E respondendo a pergunta que vocês me fizeram, gente, eu cheguei na igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? É realmente isso que você falou. Ela não é uma igreja exclusiva, né? Porque se fosse uma igreja exclusiva, seria especificamente para gay, lésbica, agora é LGBTQIA+, né? Tem Então, gente, vocês entenderam, né? Entendeu? E aí o que acontece? Então não é uma igreja exclusiva, não existe exclusividade. A igreja inclusiva, a proposta dela é realmente incluir, né? Então ela vai incluir todos, independente da sua sexualidade. A diferença das igrejas convencionais para a nossa é que nós estudamos o contexto, né, bíblico, histórico de cada passagem bíblica que supostamente condena o gay, né? E Jesus veio para todos. Exatamente. Então a diferença da igreja inclusiva é que ela estuda o contexto histórico, ela estuda a palavra para não ficar falando, né? O que o homem acha, né? Exatamente. O homem acredita. Então lá na nossa igreja nós temos pessoas que são formadas em teologia, pessoas que são focadas no estudo da palavra. Nós somos focados no estudo da palavra, porque infelizmente, como inclusivos, a gente acaba sendo perseguido por querer servir a Cristo. Eles falam que a gente distorce, né? Que distorce as pessoas. Né? Então, a gente tem aí um grande exemplo de quem realmente está vendendo um evangelho exclusivo e de quem realmente está vendendo um evangelho inclusivo, né? Que é a bandeira que Jesus levanta. Venhamos e convenhamos, né, gente? Então, se a pessoa estuda a Bíblia, ela vai entender que Jesus é inclusivo, certo? Certo. Então, beleza. É uma coisa de estudar, conhecer o significado, o contexto, o que está querendo dizer, o que não está querendo dizer, enfim. A real tradução, né? Exatamente. Realmente estava escrito. Exatamente. E nós temos pessoas preparadas na igreja para sentar com você e te apresentar a Bíblia do jeito que ela é. Né? Enfim, nada é a favor da verdade, senão há verdade. Não existe outro caminho. E aí o que acontece? Quando eu cheguei na igreja inclusiva, eu era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então eu me converti ali por volta de 11 anos de idade. Hoje eu estou com... Não vou falar a minha idade. Não vou falar a minha idade. Vamos dizer que é menos de 80 e mais de 15. Meu Deus do céu, foi pra lá de 2000? E aí o que acontece? Eu cheguei ali novinho, né? Por volta de 10, 11 anos, eu me batizei nas águas e já fui batizado com o Espírito Santo.
Na mesma Na noite. mesma noite? Aham, me batizei nas Águas, que é a sede do Belém, a gente é pro Belémzinho em São Paulo, né? Aí nós íamos pro batismo, aí à noite tinha um culto na igreja. Aí nesse dia tinha um pastor pregando, né? Mas quem não é batizado com o Espírito Santo? Nem sabia quem era o Espírito Santo. Eu não sabia, porque era muito novo, né? E aí fui lá pra frente, o pastor orou, e aí eu comecei a falar em línguas. E eu nem sabia o que era falar em línguas e profetizei para a igreja. Na hora mesmo? Na hora? Recebeu o dom da profecia. Aham, eu nem sabia o que eu estava fazendo, e pequenininho, e falando, na época, né, em que Deus realmente se manifestava através de profecia naquele momento, naquele tempo. Então eu sempre eu me considero um crente avivalista, porque eu fazia parte de uma igreja pentecostal. E tu estava na Assembleia. Eu estava na Assembleia. E então, gay? Batizado nas águas? Então, e batizado... com relação à minha sexualidade, eu me considero assim, desde que eu era criança, eu nunca fui exposto a abuso sexual, eu não era uma criança sexualizada, eu não passei por isso. Minha mãe era uma mulher uma mãe tradicional, uma mãe cuidadosa, aquela mãe que, por exemplo, tinha uma cena de beijo na novela, não podia estar perto para assistir. Era até rigorosa, né? E eu me lembro assim, eu tenho lembranças que com 6 anos de idade já era diferente. Eu me lembro de uma cena que eu estava na fila, na creche, aí um dos tios, acho que é esse pessoal que entra para ser tutor, é assim que fala, não sei. E ele olhou assim para mim, nossa, esse menino parece uma bichinha. Já? Uma mini drag queen. Aí tá, isso ficou na minha cabeça, esse menino parece uma bichinha. E eu não sabia o que era bichinha. O que é ser uma bichinha? E hoje eu pego as fotos, eu tenho uma foto, eu não tenho aqui para elas postarem, mas qualquer hora eu volto para mostrar a foto. Que eu tô assim, com uma borboletinha todo delicado, tá? Metrosexual. Exatamente, só você é finíssima. E aí o que acontece? Eu era diferente, mas eu não tinha consciência que eu era diferente, né? Já me perdi, o que eu estava falando mesmo? Fui lá pro passado e me perdi no passado. Com relação à tua sexualidade dentro da igreja. Isso, né? então E daí assim, tu já recebeu o dom da profecia. Eu lá na creche eu já me identificava falando da sexualidade, né? Na creche, com 6 anos, eu tinha um menino que eu era muito interessado por ele e eu não tinha questões sexuais, eu era apaixonado por ele com 6 anos de idade. Que isso, né? Então toda a minha infância eu voltava para os meninos, não para as meninas. Isso foi natural, enfim. Ou seja, eu sempre tive consciência de que eu gostava de pessoas do mesmo sexo que eu. Na igreja, depois que passou-se um tempo, eu já tinha essa consciência, pregava, eu era pregador mirim, pregava, cantava, e aí Deus manifestava a presença dele e eu me questionava, como que tu podes, né? Manifestar a tua presença através da minha vida? Tu sabes quem eu sou? Alguma coisa de errado aí, enfim. Tanto que esse conflito me fez sair da igreja. Porque eu me sentia assim a pior pessoa do mundo, meu Deus. Porque o diabo como fica pode jogado na cabeça. eu achar o irmão do coral bonito e tá aqui cantando? Né? Não quero mais sair, fui pro mundo viver minha vida. Até que um dia eu soube que existia uma igreja inclusiva. Na minha época, que não é tão longe assim, existiam, assim, de verdade, 3 igrejas inclusivas no Brasil. Né? Não existiam mais. E assim, pra gente era um tabu muito grande. Hoje em dia tem um monte, né? Mas naquela época, meu Deus do céu, como pode? Uma igreja gay? Não, né? Não, né? Igual o nosso amigo Luan fala, né? Não, né? Não, né? Enfim, na minha cabeça eu ia chegar nessa igreja e ia estar lá uma torcida de travesti. Que bom seria que tivesse, porque isso é inclusão também. Mas naquela época... era pensando numa confusão, mas naquela divertimento. Época, exatamente, naquela época a nossa mentalidade era muito fechada até com relação à inclusão. Né? Então, hoje, graças a Deus, isso tem tomado uma forma do jeito que realmente tem que ser. Mas naquela época a gente tinha dificuldade. Tá, me permiti conhecer essa igreja. Aí eu pensei, né? Cheguei na igreja, 2 corais, tinha um coral tradicional, tinha um coral black, né? Banda, igreja avivada, era a época de igreja batista da Lagoinha, todo mundo cantava Ana Paula, e era um monte de quebrantamento, enfim.
E eu vi uma manifestação ali, só que eu entrei em conflito, né? Porque eu comecei a me questionar, o diabo pode falar em línguas? Pode. Ele pode manifestar alguma espécie de cura? Pode. Porque ele realmente manifesta alguns sinais. E eu comecei a entrar eu comecei a ter um bug. Mas como pode? Eu posso estar sendo bem enganado, né? Porque se ele pode se vestir de anjo de luz, né? E se possível pode enganar muitos dos escolhidos. Né? Eu falo assim, isso aqui é uma enganação mesmo, né? Cair nessa. Enfim. Aí o Espírito Santo falou comigo aquele dia, naquele culto de aniversário daquela igreja. Eu disse, olha, realmente ele pode imitar tudo. Mas a única coisa que ele não pode imitar é a minha presença. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu conhecia a voz de Deus. Quando eu senti a presença de Deus, todos os meus questionamentos caíram por terra naquele momento, porque não teria como eu discutir com a presença de Deus. Por mais que alguém me falasse, Deus não está nesse negócio, eu sentia Deus. Porque eu desde criança eu tinha uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu era um crente avivalista, eu era um crente de dons espirituais, eu subia ao monte, fazia campanhas no monte, fazia movimentos evangelísticos dentro da comunidade, vivia dentro dos hospitais orando, eu sabia o que era sentir a voz de Deus. E depois disso se tornou mais leve a minha vivência dentro da igreja. Inclusive, é claro que, mesmo você sentindo a presença de Deus, ainda tem muitos padrões enraizados na nossa cabeça. São muitos ensinamentos e foram muitos anos ouvindo que Deus não nos aceita. Doutrina de homens, né? Então, até que eu tive que ter um tempo para desmistificar, né, a teologia inclusiva na minha cabeça. Então, a gente tem que aprender tudo de novo, da maneira correta. E é claro, está aberto, né, para receber esse ensinamento. Só que, para mim, baseado na minha história, o que me convenceu, a teologia inclusiva, ela realmente me fortaleceu, mas sentir a presença de Deus foi o que me fez permanecer. E hoje tem dons da nossa igreja, né? Tem dons de profecia, tem dons, né, de mim, você é batizado no Espírito Santo, mesmo na igreja inclusive. Exatamente, porque a igreja de Cristo, ela se refere a pessoas, né? Ela não está ligada à placa de igreja e ela não é uma exclusividade de nenhum ministério, de nenhum grupo de pessoas. Então a gente está falando de Jesus Cristo, da igreja de Jesus, né? Naquele dia nós veremos ali pessoas de todas as tribos, raças e nações, dobrando o joelho e dizendo que Ele é santo. É isso, e é legal assim, porque tu falar isso, porque eu agora participando um pouquinho mais da acolhimento da igreja, uma das coisas que eu escuto de pessoas que vieram de outras igrejas é justamente isso. Eu senti aqui a presença de Deus. Então é sobre isso que tu estás falando, assim, não é uma igreja que prega da boca para fora ou que prega algo que não existe ali dentro, né? A gente sente realmente a presença de Deus. Na verdade, eu também, eu com 9 anos de idade, fui da Assembleia de Deus até os meus 40 anos de idade. Participava de coral, né? Mas eu também gostava de menina. Uma vez eu estava sentada do lado de uma amiga minha dentro da igreja num culto, coloquei a mão na perna dela, foi assim automático. Daí passa uma irmã de coque e me olha assim, eu com a mão na perna da menina, e eu automaticamente larguei aquela mão e sempre aquela coisa me acusando, né? Você não faz parte disso, você não, né? Não podia servi-lo, tinha medo de estar ali. Muitas assim, Deus se manifestava na igreja e eu me encolhia, sabe? Deus vai vir para cima de mim, vai me expor, né? Na igreja, porque ninguém sabia da minha vontade de ser assim. Até que eu disse, esse lugar aqui não é para mim, com muita dor no coração. Porque você servia, né? Você estava com louvor. Sim, e procurei muito tempo uma igreja depois, né? Muito tempo, tinha sede de Deus, porque lá eu servia a Ele, né? Do meu modo, mas com os meus desejos, então para mim era o diabo sempre acusado. Você está fazendo isso? Você não pode? Aí até que um dia achei a igreja Somos Filhos, onde o bispo Adriano faz parte da igreja, e lá eu pude ver que Deus também me ama e me conhece antes da fundação do mundo, né? Antes dele fazer o mundo, ele já me conhecia.
Então, Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz para que todos fossem salvos. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E deixar as coisas assim, as coisas erradas, né? Que também eu fazia no mundo, depois eu me joguei no mundo, eu fazia muita coisa errada. Em trocar de pessoas, em ter, né? Essas pegação. Então, agora minha companheira, a gente já está junto há 16 anos, somos casadas, fazemos parte da igreja. Eu voltei a fazer parte do louvor, hoje sou aceita e choro todo culto, porque é uma gratidão, né, que eu tenho por Deus, que Ele foi lá e me achou e me colocou, não, você consegue me servir aqui, ó, com liberdade, com amor e do jeitinho que você é. Então, se você quiser fazer parte de uma igreja inclusiva, põe aqui nos comentários que a gente vai poder ajudar. Estamos direcionando, tem várias igrejas, várias igrejas inclusivas que a gente pode estar indicando pelo Brasil todo. Temos a Somos Filhos aqui em Joinville, lá em São Paulo, em Guarulhos, né? E também temos célula online, para quem não, para lugares que a igreja inclusiva ainda não chegou, ela pode chegar. Se você achou que está perdido, não está perdido. Uma coisa que eu gostaria de complementar é que, por exemplo, por mais que a gente decida, pode falar? Tira lá o coisinho que Não. Peraí. Calma que já vai voltar. Vou tirar aqui. Aí. Pronto. Botar mais pertinho então? Pode? Fazer mais pertinho para o som não sair, né? O som sair bem. Não podemos perder a chance, vamos lá. Uma coisa que é importante a gente falar, que às vezes por achar que nós não somos aceitos, a gente segue caminhos que parecem ser mais acolhedores, né? E são caminhos que nos levam à destruição, né? Destruição de sentimento, de emoção, até de ser humano, né? Porque a gente se coloca diante de tantas situações que nos trazem pesar, tristeza, e Deus, ele realmente tem o melhor para nós, né? Porque o que exclui a gente são pessoas que se reúnem, criam uma instituição, criam um regimento interno, criam uma profissão de fé, e elas decidem que ali você não serve para fazer parte daquele corpo se você não estiver de acordo com os critérios delas, né? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. A partir do momento que a gente entende que esse vazio dentro de nós, né? Porque dentro de cada ser humano existe um vazio que a única maneira de ser preenchido é através da presença de Deus. Então, se você é um adorador, às vezes você é um músico talentoso, você tem saudade de tocar, você tem saudade de louvar, você tem saudade de compartilhar a palavra, de dançar, de ser quem você é na presença de Deus. Então, independente das dificuldades, dos desafios, a gente não está falando de perfeição, mas a proposta de Deus para nós é que a gente realmente viva em plenitude, de acordo com aquilo que nós somos verdadeiramente, e viver da melhor maneira possível, né? Sem solidão, sem tristeza, sem angústia. É claro que em algum momento isso vai acontecer, mas o fato de você estar dentro de uma comunidade de fé, porque não se trata de igreja, instituição, isso é coisa humana, mas eu estou falando de você fazer parte de uma comunidade de fé, que é você suportar um ao outro. Coloca o braço aqui. Tipo, se eu cair, ela vai, sabe, me dar suporte, ela vai me levantar. Então é importante a gente estar inserido para a gente se fortalecer, a gente caminhar. Por que não constituir família? Por que não viver no meio de amigos verdadeiros, pessoas que agregam, que realmente vai ser uma rede de apoio para ti? Então não há necessidade de viver sozinho, né? E assim, não estou falando de perfeição. Não estou falando de perfeição porque dentro de uma igreja ninguém é perfeito, né? Mas nós, contudo, olhamos para Cristo, que é o nosso modelo de perfeição. E a gente caminha para se parecer com Ele, né? Porque ser cristão é você ser um pequeno Cristo. É você manifestar Cristo aqui na Terra realmente, tendo as atitudes que Ele teve, agindo como Ele agiu, olhando como Ele olhou e fazendo aquilo que Ele fez. Porque a Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores, né? Então é você ter consciência de que em Cristo Jesus você pode todas as coisas. E inclusive estar dentro de uma igreja, fazendo parte de uma comunidade
adorando este Deus que você gosta, que você conhece, Você acredita. que você acredita, porque você tem o direito de adorar o Deus que você conhece. E tá tudo bem. Então se você quer fazer parte, né, estar inserido dentro de uma comunidade que vai te fortalecer na vida, vem para uma igreja inclusiva, escolhe uma na sua região, tenha Somos Filhos, existem inúmeras, bilhões de igrejas inclusivas Não nesse somos planeta. a única, graças Exatamente, a Deus. Né? Você pode mas- achar uma que se pareça mais com você. Sim, né? mas Se você- vá, É. se dê a oportunidade, se permita, se Tem gente permita. machucado, né? É. Muito machucado, gente que não quer saber mais porque está muito machucado. E Mas as- Jesus está de braços e abertos. viver longe. A gente vê muitos comentários dele falando sobre isso. Ah, você não precisa de igreja para chegar a Jesus. Realmente você não precisa de igreja para chegar a Jesus. A gente não está falando sobre religião, não é sobre instituição. A igreja, os homens te feriram, a instituição te feriu, mas Deus não te feriu. Te apresentaram um Deus de uma forma totalmente deturpada. O Deus que nós pregamos é um Deus que inclui, é um Deus que ama, é um Deus que Acolhe. verteu o sangue dele na cruz por todos nós. Entende? Ele não falou, é por todos menos. Não. Ele incluiu Né? todo. O ladrão estava ali na cruz. Você crê, eu creio, então hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que critério que foi usado para aquele homem ter sido salvo? O único critério é você crer que Jesus é o Senhor. Entende? E no demais, o Senhor faz a obra, no demais o Espírito Santo convence o homem de todas as coisas. Então, da mesma forma que aconteceu comigo, vem ver, sente, se permita, né? se permita. Estar e Porque eu digo, todas as vezes que eu fiquei longe da presença de Deus, eu só tive destruição, né? Às vezes você não se destrói com álcool, às vezes você não se destrói com a droga, às vezes você não se destrói de outras formas, mas às vezes você se coloca num lugar de solidão, de tristeza, de depressão, aonde de repente você acha que não vale mais a pena viver. E viver é tão incrível, é muito bom viver, né? Eu vivo restituição, eu vim pra cá na casa das minhas amigas, que hoje a gente combinou de fazer nada junto. E eu já botei ele pra trabalhar aqui, ó. Fazer exatamente. nada não, vamos Então, a gente- trabalhar. Hoje a gente está cumprindo uma ordem que Jesus deixou. Sim. Ide por todo mundo. E aqui no YouTube, nas redes sociais, vai alcançar muita gente no mundo. Então a gente está fazendo uma coisa, todo mundo junto aqui, pregando A ide. todos os cantos do Exatamente. mundo. Então, se você tiver a oportunidade, conheça. Tem um monte de igreja, a nossa tem culto online, inclusive. Se você não conseguir vir fisicamente, nós temos o culto online. Nós temos a célula online também, que dá para você participar da onde você estiver. Somos Filhos Church. Sim, Dá para sim. deixar nos comentários. Se tu tiver a oportunidade de vir presencialmente, venha conhecer a igreja lá, o apóstolo Natan, a Bispa Tami, que são os nossos líderes, inclusive, São os né? nossos Líderes. Cara, de verdade, se permita. Se você vê o nosso apóstolo é um homem trans, né? Podia falar? Todo Ai, dia, meu lógico. Falei. Você é falei. gay, Já né? denunciou ele. Eu não sou gay, não. Ele Quem foi que disse isso? Ah, tá me estranhando. é estranhando. Já foi casado quantos tempos? Eu não fui casado. Já foi casado. Ai, gente, dentro de outros contextos, enfim. Tá. Vamos lá, né? Vamos viver a instituição. São histórias pra você Aham. contar, são histórias que te fortaleceram. Exatamente. Você não pode se envergonhar das Não. Mas assim, independente de estar com alguém ou não, hoje eu sei que é possível ter um casamento Imagina, tá solteiro. na presença de Deus, na presença de Candidatos. Deus, abençoado. Mas hoje a minha melhor companhia, de verdade assim, quando eu disse sim, a solidão sai, o sentimento de estar sozinho sai. E hoje eu vivo em plenitude na presença de Deus. É claro que é aberta a possibilidade. Tá bom, meus amores. É isso, gente. Então Espero é que isso. vocês tenham gostado desse bate-papo com o nosso amigo Dri. Se vocês quiserem mais, põe nos comentários. A gente chama-me novamente. Vamos fazer mais, talvez uma live junto ou um podcast, né? Podia fazer um podcast também junto. Então vai ser muito bom. Tá bom, gente? Beijo das Beijo. meninas. A gente aguarda vocês aí nos Obrigado. comentários.